Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada, Lormina Barreto, que é da Bahia, está fazendo aqui, terminando um estudo aprofundado sobre o Paulo Freire, convidada do programa de pós-graduação em Educação e Currículo. Bem-vinda aqui ao nosso programa, que vai nos falar hoje sobre as influências do Paulo Freire na educação pública aqui no Brasil. E ao meu lado, a Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, minha parceira, produtora, organizadora e apresentadora do nosso programa Um Fato, Duas Visões. Bem-vinda, então, mais uma vez. E aí, o que a gente quer ouvir um pouco de você, Lormina, é o seguinte, quem é o famoso Paulo Freire? Quem é o famoso Paulo Freire? E o que você tem a nos dizer, a obra, o que você pensa, o que você estudou sobre o Paulo Freire? Por que o Paulo Freire marca a época, mas simultaneamente é bastante questionado nesse momento? Bem, Paulo Freire é uma referência na educação brasileira, entre outros, é claro, mas ele tem uma marca que é muito dele, que é a luta a favor dos oprimidos. Então, e na atualidade ele vem sendo muito contestado, né, justamente por essa posição que ele toma em favor dos menos favorecidos, né? Então, numa política neoliberal, numa política mais conservadora, aqueles que ficam ao lado dos oprimidos, eles sofrem algumas retaliações, né? Não é à toa que ele o percussor da educação como prática de liberdade. E quando a gente fala uma pedagogia dos oprimidos, né, a gente repete muito na academia, todo mundo repete, mas aqui nós estamos nos referindo. Quando a gente fala dos oprimidos, Paulo Freire, na obra dele, ele não usa muito a palavra classe social, né? Porque ele considera que a revolução, digamos assim, do pensamento do sujeito, ela passa justamente pela libertação que ele tem das relações de poder, das relações opressoras. Quando se fala em classe social, muitas vezes e quando a gente fala em operário, nessas nomenclaturas, a gente exclui grande parte dos oprimidos, que são os sem terra, os que lidam com a agricultura, dos empregos informais, das pessoas que estão à margem dessa nossa sociedade classista, né? Então, ele opta pela nomenclatura de oprimidos, porque nessa relação de poder sempre existe aqueles que estão mais subalternos nessa relação. Né? Eu queria também perguntar para você o seguinte, tem uma frase famosa do Paulo Freire, que é: o conhecimento do mundo, nessa linha, precede o conhecimento da palavra. Né? O que de fato significa esse para nós da educação? O que esse conhecimento de mundo interfere? O conhecimento de mundo para Freire é o conhecimento da experiência feita, né? Ou seja, para Freire não existe um saber maior ou melhor que o outro. Existem saberes diferentes, né? E esses saberes diferentes, eles devem ser considerados, né, em qualquer relação de diálogo, né? Porque Freire, uma das categorias que ele estuda, das palavras, né, digamos assim, muito presente na obra dele, é justamente esse diálogo. E não existe diálogo, por exemplo, não vai existir um diálogo com o público que está assistindo esse programa se esse público não entender o que eu digo. Então, o diálogo ele é pautado nessa interação com o outro e nessa compreensão que se estabelece. Então, o diálogo para Freire, ele não é um bate-papo informal.
Então, eu acho que eu vou voltar um pouco com a coisa do oprimido e do conhecimento de mundo, porque eu posso também considerar um oprimido, né, um aprendiz oprimido, também aquele das classes mais altas ou daqueles que estudam em colégios militares, onde o diálogo não se estabelece. Sim, ele também é oprimido no sentido, vamos dizer assim, dessa relação de poder, né? Mas o oprimido que Freire fala é aquele que não tem acesso a justamente esses conhecimentos. Por exemplo, quem está numa escola militar, quem está num ensino de melhor qualidade, de qualquer sorte ele está tendo acesso ao que a gente chama da cultura letrada, né? Esses outros oprimidos a quem Freire se dirige são justamente aqueles em que a palavra é silenciada, né? Então, não é que ele não tenha voz, porque todos nós temos voz, mas ele não é ouvido, né? Então, por isso que ele fala muito na questão da participação, né? O diálogo com o outro, o ouvir a realidade do outro que é diferente da minha realidade e que por isso traz um conhecimento que é diferente do meu, né? Mas que precisa ser levado em consideração, né? Então, quando eu falo eu também sou formadora de alfabetizadores, já fui professora da EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e o que é que a gente percebe nessa relação com o saber? Eu trabalhei com a alfabetização de adultos com, digamos assim, cortadores de cana no município de Juazeiro da Bahia, né? Então, o que é esse acesso a esse saber sistematizado? Então, aqueles alunos, uma coisa que é simples, é a própria leitura do holerite dele, né? Então, é um saber que para a gente é muito tranquilo, porque a gente tem acesso a essa cultura letrada, né? E a gente tem acesso a outras possibilidades de conhecimento que eles não têm. Então, quando a gente passou a trazer esse conhecimento, que é da experiência dele, que é do mundo vivido dele, mas que ele não tem uma leitura mais consciente do significante e do significado do que está ali posto, então ele também não tem consciência de que ele, digamos assim, ele pode estar sendo explorado. Então, na verdade, o que o Paulo Freire nos disse, e um dos legados dele, é mostrar que um processo educacional começa pela compreensão do contexto que o sujeito vive, aonde ele vive, o mundo que ele vive, as coisas que ele fala, as coisas que ele tem acesso e as oportunidades de ampliação deste conhecimento, deste mundo. Quer dizer, ele vê o conhecimento como de acesso a todos. Então, cabe a nós dar esta oportunidade? É um pouco por aí? Sim, né? Porque o que é que Freire coloca? Ele até... num desses livros, eu acho que é Pedagogia da Esperança. Ah, tá aqui, né? ó. Ele fala o seguinte, né? Ele fala que o conhecimento ele tem que partir do local, né? Não que ele deva ficar no local, ficar circulando ali, mas é o local, o regional, né? O nacional, o continental, o mundial continental, né? Porque é a partir daquilo que eu significo, daquilo que eu sei, que eu convivo, que eu vou abrir o olhar, a minha percepção de mim mesmo dentro daquele contexto, né? E vou abrir essa percepção para o mundo, né? Por isso que ele fala muito que a leitura da palavra, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra, porque é a leitura da experiência, né, que vai fazer com que as pessoas vá alargando esse conhecimento a partir de onde ele está, né? E essa possibilidade, ela não só é factível e é possível com adultos, como também com crianças. Sim. Né? Quanto mais você vai falando, mais eu volto na mesma tecla, né? No sentido de que
Isto independe, de uma certa forma, para mim, de classe social, né? Acho que aprendi muito quando eu fui discutir, nós discutimos aqui sobre justiça curricular, né? Eu entendo que existe uma delicadeza e um cuidado que é diferente para aquele que tem menos acesso à cultura como um todo, né? A cultura que a gente valoriza como importante. Mas acho que é importante ressaltar que existem conceitos aí, daquilo que você vai falando, que são para o aprendizado do sujeito, onde quer que ele se encontre. Sim, concordo. Assim como acho importante que o menino, vamos dizer, o dono do engenho, que tem a condição de ir para uma escola XYZ, tenha também porque ele também tem a leitura dos empregados que circundam a casa, dos funcionários da fazenda, de como ele vivencia isso e que ele possa questionar. Isto, é claro que tem, são realidades diferentes, né? Como Paulo Freire sempre disse, ele fez uma opção, né? E a opção dele, né? Claro que os estudos freirianos, ele pode se referir e pode ser usado na classe A, na classe B, na classe C, na classe D, né? Mas Freire fez uma opção. E a opção que Freire fez foi o enfoque nos oprimidos. Porque o que a gente percebe é que a classe A, de qualquer sorte, ela já tem instrumentos culturais e possibilidades de acesso ao conhecimento que a classe opressora muitas vezes não tem. Oprimido. Na verdade... Oprimida. Muitas vezes não tem. Então, nesse sentido, as pessoas, digamos assim, que têm um poder de capital, digamos assim, ela tem possibilidade de acesso a esses bens, né? Inclusive os bens materiais, o computador, o celular, as viagens, né? Porque esse cabedal cultural, o que Michel Foucault vai trazer de capital cultural, né? Ele também está enraizado na sua origem familiar, né? Isso também vai lhe dar uma capacidade maior, né, de discernimento e de compreensão desse mundo, né? Então, por isso Freire é bem claro quando ele coloca, né, que ele fez uma opção. Eu só queria complementar pensando o seguinte: todo autor, todo filósofo tem uma história de vida. E o Freire, na época que ele viveu, né, porque ele vem também de um lugar empobrecido, ele foi alfabetizado, na história dele ele fala que ele escrevia as palavras na areia, na praia, e ele foi, de uma certa forma, na época, em 64, né, excluído do Brasil, ele saiu do Brasil, foi para Guiné-Bissau, então lá ele se sentiu, foi oprimido num regime chamado militar. Então, quando as pessoas começam a construir suas ideias, elas estão muito embasadas em cima da sua própria história de vida. Então, naquele momento, o oprimido eram as pessoas silenciadas, porque ele foi silenciado do ponto de vista histórico, né, quando ele foi deportado para Guiné-Bissau. E hoje, nessa visão alargada que a gente tem, que a opressão e o oprimido também somos nós, de repente, né? Somos nós. Então, essa visão alargada, que eu acho que são vocês que são estudiosos, prioritários, ocorre. Mas eu queria também te provocar um outro lado. Assim como ele fala dessa visão do oprimido, ele tem uma contribuição ou tem uma provocação na educação falando professora sim, tia não. E ele marcou época também, ele criou muitos slogans, né? O mundo na frente da palavra, professora sim, tia não. E são slogans que muitas vezes são mal interpretados. Eu vou mudar, não é slogan, ele faz afirmações da educação. Eu acho que são... Vou modificar, foi inadequado, desculpem. Slogan, porque assim, às vezes as pessoas repetem como slogan. Né? Na realidade, existe uma repetição sem se pensar no que ele diz. Sim. Né? Eu também achava que Freire seria uma leitura fácil.
né? Mas quando a gente, como eu disse para você, que eu estou lendo os dois novamente, né? Que eu já tinha lido, é claro, mas estou lendo novamente com uma leitura mais aprofundada, é que a gente vai perceber que não é na superficialidade, né? Então, às vezes a gente fala assim, uma coisa que ele diz, que justamente a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Nisso que ele quer dizer o seguinte, que o meu diálogo com vocês aqui, ele não é um diálogo de amenidades. A gente tem, né, temos nós aqui conversando, mas entre eu e vocês tem algo que é o objeto do conhecimento, que é Paulo Freire hoje. Sim. Né? Então, por isso Paulo Freire, ele fala em mediatização, né? E não a mediação como popularmente e às vezes até no meio pedagógico se fala, né? Mediar algo é facilitar algo. Para Freire, esse diálogo, e vocês, no caso de vocês, a função de vocês é justamente a provocação, né? Porque nós estamos dialogando a partir de um objeto de conhecimento que tem que ficar claro para mim e para quem está nos ouvindo, né? Então, esse diálogo não é qualquer diálogo, né? É um diálogo mediatizado por um objeto de conhecimento que tem que respeitar, né, o ponto de vista do outro, no caso, as provocações que vocês estão me trazendo, né, partir daí e situar esse conhecimento em um contexto. Como você disse, Paulo Freire ele foi exilado justamente porque ele tocou, na época, na ferida do Brasil, que era o analfabetismo, né? O analfabetismo principalmente dos adultos, né? Que, digamos assim, estavam vivendo uma cidadania negada. No momento estava, porque muitos não participavam dessa cidadania, que era uma parte dela, que era a participação pelo voto, né? Uhum. Então, só que para Freire, não bastava ensinar a palavra. Tinha que ensinar a palavra, né, o seu significante e o seu significado. Por isso que o método, ele não gostava que chamava de método, porque, na realidade, se a gente for observar a produção freiriana, ele fala em pedagogias, né? Ele não fala numa metodologia. Qual a diferença? Né? Porque uma metodologia, ela é mais restrita. Né? Ela é mais restrita. Freire, na realidade, ele criou um legado pautado em conhecimentos filosóficos, né? Pedagógicos, que podem ser utilizados não só na escola, mas em qualquer área. Né? Então, e Freire era um esperançoso, né? Muitos dizem que ele era utópico, mas ele diz que o que move o homem é justamente a esperança, porque ele não era determinista. Então, Freire sempre acreditou na filosofia da possibilidade, né? No devir, no ser mais. Então, não é porque eu estou numa condição de impossibilidade que eu vá permanecer nela. Porque a partir do momento que eu tomo consciência dessa minha situação, desse meu estado, né? Porque ele está, ele não é, né? Eu posso criar condições para superar essa situação, o que ele chama em sua obra de situações limites. Então, as situações limites para Freire eram situações que possibilitavam o ser mais, o avanço, o sair daqui e ir para um outro lugar. Né? Então, por isso que ele fala em transformação da realidade. Né?
que é a realidade mais próxima possível do sujeito, né? E para que eu possa modificar a minha condição, a minha situação, primeiro eu tenho que dar conta de que eu vivo nela. E de que a realidade é única para cada um. E que a realidade é única para cada um. Mas que cada um, dentro da sua possibilidade, com as oportunidades devidas, essas pessoas podem avançar, podem sair de onde estão, né? Por Eu isso... fui lembrando uma frase do Moreno, que é o criador do psicodrama, que eu gosto muito, que ele diz que você fala muito, que a gente fala muito sobre o proletariado econômico e que ele dispensa muito tempo para essa discussão e que muitas lutas em relação a isso. Mas que ele considera que o verdadeiro proletariado é o proletariado das possibilidades humanas, daquele que não tem condição, né, por N circunstâncias, nem sempre, não totalmente econômicas, de ter a possibilidade de se desenvolver, de ser criativo, de trazer para o mundo as suas possibilidades em sua maior plenitude. Mas Freire é um incentivador da criatividade, né? O que é que ele coloca? Ele coloca que quando as pessoas têm oportunidade, né, essa criatividade, ela também aflora. E ele, inclusive, quando o secretário de Educação daqui do município de São Paulo, ele sempre, nas suas falas, né, tem vídeos que mostram isso, ele coloca que é preciso também tirar das escolas, dos espaços educativos, né, essa questão de que só se aprende só a questão do intelecto, porque nós não somos só cabeça, mas nós somos emoção também. E Freire fala muito na amorosidade, né? Então, o ser amoroso é justamente esse acolher, né? E como eu disse, o Moreno, ele vai para uma linha, né? O psicodrama, ele entra numa linha da psicologia e que trata a subjetividade de uma outra forma, né? De um outro lugar, né? Então, Freire, ele tem um viés que é um viés, digamos assim, marxista, mas ele não é um marxista ortodoxo, né? Mas ele transita pelo marxismo, mas ele não desapega essa questão do sujeito como um todo, né? Porque ele também tem muito do humanismo, né? Freire também incorporou nos seus estudos a fenomenologia, né? Então, Freire não ele percebe o ser humano na sua totalidade, né? Mas, como eu disse, todo teórico faz opção. Então, né? mas eu acho que é importante a gente poder fazer essa distinção, né? Porque existe o homem que tem uma opção política, um homem que tem uma opção pelo seu trabalho, né? E a sua compreensão do que é uma pedagogia, do que é uma forma de trabalho, do que é ensinar e do que é aprender, né? Porque eu acho que, em especial neste momento, né, para as pessoas poderem compreender que utilizar Paulo Freire não é necessariamente ir contra uma pedagogia para uma determinada classe ou para outra. Não. Então, acho que a valorização deste intelectual, da aprendizagem, do ensino, da amorosidade, é importante que seja realizada, né? Diferente do pedagogo militante, do ser humano militante, que opta pela aplicação daquilo que ele considera importante para as camadas onde o acesso é muito mais precário. Né? Mas por isso que eu estou insistindo um pouco da gente poder valorizar. Eu compreendo assim, né? Eu acho que eu me identifico com Freire também de onde eu vim. Né? Então, tem essa questão da identificação. Por outro lado, também sou psicopedagoga. Né? Então,
também já li sobre o psicodrama, fiz algumas leituras, né? E a gente sabe que as questões de cunho objetivos, né, que é a condição material de vida, ela determina também outras opções. A gente não pode negar isso, né? Eu não estou dizendo que as pessoas que não fazem parte desse grupo, elas não tenham esse mesmo direito. Todos nós temos direitos que são universais, né? Mas, como a gente vive como professora de escola pública, que sou, a gente percebe que existe uma diferença muito grande, né, nessas oportunidades e nessas possibilidades. Eu creio que, por viver essa circunstância, a gente aguça mais o olhar para elas, né? Isso não quer dizer, né, que as outras pessoas não sejam cidadãos como a gente e que tenham os mesmos direitos. Certo. Nós temos 1 minuto só, nós estamos fechando o programa. Eu quero saber se com essas palavras você quer terminar ou que informações de fechamento você quer dar para o nosso público aqui. Olha, é o seguinte, é por isso que toda a teoria dele era pautada no diálogo, Tá certo. Né? Então, um dos pontos fundantes é o diálogo. Né? E justamente o respeito ao diverso, né? Então, por isso que ele retoma no livro Pedagogia da Esperança essas críticas que foram feitas para o pensamento dele, né? E que, na visão dele, como ele diz no livro, que felizmente falaram dele enquanto ele vivia, né? Esqueceram que ele estava vivo e que ele poderia retomar o que foi dito, né? Então, ele fez essa retomada e a obra de Freire é bem relacional e atemporal, eu diria. Então, o tempo nosso está terminando. O Agradeço. nosso não é atemporal. O nosso não é. Exatamente, nós temos a pressão do tempo. Obrigado pela sua presença. Obviamente, esse assunto é um assunto inconcluso. Nós vamos ter que ter muitas conversas sobre Paulo Freire. Como somos nós. Então, fica para vocês a provocação. Como vamos lidar com as ideias do Paulo Freire? E a ideia da pedagogia da esperança. Esperança para nós todos. Até a próxima.